Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Deus de Caridade. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Eu fico muito feliz. Só eu e a Soneira sabemos, quer dizer, eu falo da Soneira, todos nós sabemos a alegria que nós temos de nos reunirmos em cada casa. Nós falamos ontem, eu vou repetir que estava lá, mas esse formato de Semana Espírita nos enche de alegria, de nós termos a oportunidade de visitar as casas espíritas, porque era difícil isso acontecer. Nós estávamos ali na porta e falamos, nossa, quanto tempo faz que eu não te encontro? Não é isso, Sandra? E essa Semana Espírita nos dá a oportunidade de nós nos encontrarmos com os amigos, os companheiros que professam a mesma fé, que trabalham pela doutrina espírita, que labutam na mesma seara. Por isso a nossa alegria de nos reunirmos juntos aqui nessa casa espírita. E amanhã será outra casa espírita, nós já falamos. Amanhã nós vamos nos reunir lá no União Fraternal. E hoje, aqui no Deus Caridade, nós estamos recebendo o União Fraternal. E a nossa irmã Valéria, que vai proferir o Evangelho, vai fazer a exposição em nome do União Fraternal. Então, o Deus Caridade abriu as portas para receber o União Fraternal. E assim será durante toda essa semana. Então, nós gostaríamos de registrar essa alegria que nós temos em nome da Aliança Municipal Espírita, que nós já falamos. O que é a Aliança Municipal Espírita? É o órgão que congrega todas as casas espíritas filiadas a aliança aqui em Poços de Caldas. E o objetivo nosso é esse, é de congregar, é de unir, é de integrar o movimento espírita de Poços de Caldas. Nós temos dois eventos que nós fazemos através da Aliança Municipal, que é essa Semana Espírita, que geralmente é no mês de março que nós fazemos, varia alguns dias, assim, conforme a semana, mas sempre no mês de março, e a Feira do Livro Espírita, que nós fazíamos em outubro, mas todo mundo sabe que agora nós compramos menos livros. Não é que nós deixamos de ler, espírita continua lendo, mas agora nós lemos pela internet, né? Não é? Baixa lá em PDF, nem me contem isso, senão não todo mundo lembrar. Mas nós temos a nossa banca, né? A nossa banca do Livro Espírita lá na Praça Pedro Sanches, do Vereadores. Eu agradeço de coração os centros que trabalham, que através dos estudos, que formam as turmas e que ainda encomendam os livros lá, que indicam a banca, e assim nós vamos tocando. Aquele ponto que nós temos há mais de 40 anos ali, um ponto central, que aquilo é uma bênção, ali nós recebemos as pessoas, indicamos as cartas espíritas, conversamos, porque nós trabalhamos só com voluntários. E aqui fica o registro também, nesses 4 anos que nós estamos à frente da Aliança Municipal Espírita, nunca nós ficamos sem abrir a banca. E só abrimos com voluntários. Então fica o registro aqui, a nossa gratidão aos voluntários que nos ajudam ali a manter a banca aberta. Porque nós não temos as condições de ter um empregado como nós tivemos há alguns anos atrás. Então, concluo pela participação das casas espíritas de nos ajudar a divulgar esses eventos, não só esses, como outros eventos que as casas espíritas fazem. Hoje mesmo nós temos eventos nas casas, as casas precisam se manter abertas e nós temos despesas, todo mundo sabe disso. Então, tem que fazer bazar, tem que fazer pechincha. Hoje nós temos o Grupo Espírita da Fraternidade de Manacis, está fazendo lá uma comidinha, por sinal estava deliciosa, né? Um nhoque lá, vendendo lá, porque eles estão em processo de reforma do prédio, que já é um prédio antigo e precisa se reformar. Então, estão trabalhando lá também. Eu estou falando mal delas e elas estão chegando aqui, a Led e a Silvia. Então, o trabalho das casas espíritas é isso. Nós temos cargos? Não, nós temos encargos. Porque quem assume a direção de uma casa ou a sua diretoria é isso que sobra isso. Trabalho, muito trabalho para manter a casa do
aqui nosso agradecimento, a nossa gratidão, a participação, é uma alegria ver a casa cheia e que todos que estão visitando a casa possam voltar outras vezes nos estudos, nas reuniões públicas e divulgar as casas espíritas. Às vezes as pessoas passam lá na banca, moram nos bairros e não sabem que ali naquele bairro tem uma casa espírita. E é por isso que nós fazemos a semana já nesse intuito de divulgar as casas espíritas. Nós somos um movimento só. Então, se vir aqui ou ir na Samaritano, no União, no Bezerra, na Irmã Narcisa, é tudo a mesma coisa, porque a base é a mesma. É o Evangelho de Jesus e a codificação kardeciana. Não vou me alongar mais, porque agora eu vou chamar a nossa irmã Margarete, em nome do Centro Espírita Deus e Caridade, vai fazer para nós a prece e vai fazer uma, como nós sempre fazemos em toda reunião espírita, uma página inicial. E no final, nós vamos fazer a prece em nome do União Fraternal, porque a Sônia está cansada e me pediu para fazer o nome dela. Depois que a Valéria terminar, nós vamos fazer a prece e não esqueçam, nós vamos ter sorteio de livros depois da prece. Muito obrigada a todos. Não? Pode ir? Tá. O pessoal, primeiro a gente vai agradecer, né, pela presença de todos na casa. A casa fica muito feliz em recebê-los. A espiritualidade, eu tenho certeza, está em festa hoje. Ela está aqui como um plano espiritual. Né? E a gente vai ver uma mensagem do livro A Coragem da Fé, de Carlos Bacelli, pelo Espírito de Bezerra de Menezes. É o item 8, que fala sobre o centro espírita. Fala assim: filhos, que o centro espírita, célula viva que cristianiza em suas origens, lhes mereça o melhor carinho e consideração. Sempre que possível, integrar a equipe de companheiros que permanece lutando para que o tempo espírita cristão tenha sempre as portas descerradas da comunidade. Não vos isoleis uns dos outros, fugindo a convivência sanitária que preserva o discernimento e que nos combate o personalismo. Em contato com os irmãos de ideal, as vossas ideias se reciclarão e a indispensável permuta de experiências vos será uma permanente fonte de inspiração para o trabalho. Os cristãos dos primeiros tempos do Evangelho na face do mundo não atuavam isoladamente. A autossuficiência espiritual carece de ser combatida com determinação. Se considerais que nada tendes a aprender com os companheiros, não ouvideis a vossa obrigação de ensinar. Quanto puderdes, no entanto, preocupai-vos em não vos aprenderes única e simplesmente a teoria ou a disputa de cargos de liderança. Participai diretamente das tarefas mais humildes da casa espírita, vacinando o espírito contra o fascínio de si mesmo. O mestre lavou os pés dos apóstolos. Nas instituições meramente humanas, nada mais tem mais dinheiro e poder. Todavia, naquelas que transcendem os interesses dos homens, tem mais código e mais certo. Filhos, adequai o centro espírita para ter cumpra na terra a sua função de educandade das almas. Dentro dele, consagrai um tempo sempre mais dilatado ao estudo da doutrina, evitando que se transforme em foco de mediunismo e preocupação. E em suas atividades, o grupo espírita, nos dias atuais, procura se assemelhar à casa dos apóstolos. Em Jerusalém, abençoada oficina de trabalho, que tanto se preocupava em ser pão para o corpo, quanto em ser luz para o espírito. Essa mensagem ela vem Bezerra de Menezes, que psicografou Carlos Bacelli aqui naquele Bezerra de Menezes. E aqui é claro, né, gente? Eu falo que a gente pede tanto para Bezerra, né? Tanto lá o Bezerra, e uma das poucas coisas que Bezerra pediu para nós
é a unificação da doutrina espírita. Né? Não existe, como o Socorro falou, não existe uma casa melhor que a outra. Nós somos doutrina espírita, tanto aqui, quanto no União, quanto no Semente de Luz, qualquer uma das casas, é a mesma doutrina. Né? Então, amai-vos uns aos outros, né, gente? E vamos nos unir. A AME, a Socorro está aqui, a gente tem uma dificuldade na AME, no trecho, de arrumar gente para trabalhar. Né? A gente tem que ficar em 2, 3 cargos ao mesmo tempo, porque nós não temos trabalhadores. E a Aliança Espírita é o órgão que faz com que essas casas se unam. É que a gente tenta fazer para a Semana Espírita também. Tá bom? É um caso para a gente pensar aí. Porque nós somos luz, gente. Jesus confia em nós. Assim como ele confiou em qualquer um dos seus sim. Tá? E assim a gente vai encerrar os nossos olhos. Primeiro a gente vai agradecer a Deus pela oportunidade da gente estar dentro do ensino espírita, dentro dessa doutrina, tanto nos ensina. Não aprende quem não quer, gente, porque a doutrina é maravilhosa. Os espíritos estão aí para ajudar, para auxiliar a gente que precisar. Né? E assim a gente pede graças a Deus, graças a Jesus, pela espiritualidade que nos acompanha aqui agora, nos fortalecendo. Que possa, Senhor, fortalecer os nossos laços, unir os nossos pensamentos em um só. E que busquemos, Senhor, através da doutrina espírita, o amor. Porque só o amor consola, só o amor enriquece. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Mais uma vez, seja bem-vindo, Valéria e palavra de Deus. Seríamos de nós, Senhor. Dizer da minha alegria de estar aqui é muito pouco para agradecer a oportunidade de estar aqui, de levar a palavra de Cristo, de dizer que eu estou cumprindo o meu propósito de vida, porque é isso que eu pretendo na minha vida, levar a palavra do Cristo. Então a emoção que eu sinto é inenarrável de estar aqui e falar um pouquinho sobre o Evangelho do Cristo. Porque o Evangelho, ele não é um amontoado de livros. O Evangelho é o próprio Cristo que nos ensina, que traz o seu modelo, que diz o caminho para onde nós devemos seguir. Enfim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso se encontra no 1 Coríntios, capítulo 6, e também no Coríntios, capítulo 10. Mas em que condição Paulo, que também é o nosso modelo, é o nosso guia de reforma íntima, em que condição ele fez essas cartas? Em que condição ele escreveu essa carta aos Coríntios? Porque quando ele escreveu essa primeira carta, essa primeira epístola, que é uma carta aos Coríntios, ele não estava em Corinto. Ele foi depois que ele viveu lá 18 meses em Corinto. Ele escreveu essa carta, essa primeira carta, em Éfeso. E nessa condição em que se encontrava Corinto, era uma balbúrdia. Corinto é uma cidade portuária, uma cidade mercantil, onde se acontecia de tudo. As pessoas iam para lá para se enriquecer e achavam que podiam tudo.
Tanto que existia uma frase que eles costumavam dizer, viver como em Corinto. Era matéria acima de tudo. Era apenas a matéria, o uso do corpo, a prostituição, o querer mais, se enriquecer cada vez mais, cada vez mais. E foi nessa condição que depois Paulo, então, chega a Corinto e monta uma comunidade cristã. E essa foi a primeira comunidade cristã que ali trouxe, então, esses modelos que Paulo conseguiu levar um pouco do evangelho, ou levar muito para os que queriam, para os poucos que abraçaram, então, nesse momento, o cristianismo. E é nesse momento, então, que ele diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E a pergunta hoje, acho que vem para nós, no mundo muitas vezes, nosso mundo hoje, muito similar em muitas coisas a Corinto. A nossa pressa em resolver tudo, a nossa falta de cuidado, a nossa falta de fraternidade, a nossa falta de sororidade, a nossa falta de olhar o outro, a nossa falta de usar a caridade escutando o outro. E é desta forma, então, que essa Semana Espírita vem colocar essa proposição. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando ela aparece em dois momentos, como eu disse, nessa carta de Paulo aos Coríntios, que é no versículo 6, no versículo 10 ele continua, ele estende um pouquinho mais e ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas os do próximo, pois a terra e tudo o que ela contém pertence ao Senhor. Esse é o capítulo 10, versículos 23, 24 e 26. E da mesma forma, então, Kardec vem, em 1857, quando ele escreve a primeira edição com 500 questões do Livro dos Espíritos. Essa questão ela vai se encaixar na segunda edição, que aí sim foram as 1000 questões que se tem nesse Livro dos Espíritos. Na questão 843, Kardec pergunta aos Espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E os Espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E vem ainda Santo Agostinho nos dizer: livre-arbítrio é a faculdade da razão e da vontade, por meio do qual escolhemos o bem, mediante o auxílio da graça. E o mal acontece na ausência da graça. E para Santo Agostinho, viver na graça é viver a palavra do Cristo, é viver o Evangelho em nome do Cristo. Nós, então, podemos trazer o livre-arbítrio elencando alguns fatores que vão nos conduzir ao progresso. A grande lei, a lei do progresso. Mais cedo ou mais tarde, mais lento ou mais rápido, depende das nossas escolhas, nós progrediremos. Nós seremos espíritos puros e só os espíritos puros verão a Deus. Para que essa progressão ela acontece, Santo Agostinho já disse ali, a vontade. Mas o que é então a vontade? É simplesmente eu dizer: eu quero, eu vou fazer. A vontade está para muito além disso. A vontade, ela sai de dentro, ela impregna o nosso perispírito,
e nós conseguimos, então, fazer aquilo que nos é proposto. Nós temos todas as oportunidades de escolha, mas nós precisamos entender o que é que nós devemos fazer enquanto cristãos, enquanto espíritas que nos entendemos que somos espíritos e não estamos espíritos, porque existe uma só vida e várias existências. Então, essa vontade, o que vem a ser, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, né? Leon Denis me fundamenta muito na minha construção de querer ser espírita. E ele diz, então, que o livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da consciência. Mas o que é, então, irmãos? A personalidade. A personalidade é o eu mais intrínseco. É apenas a minha vontade. É apenas o meu ego. E se eu coloco esse meu eu acima de tudo, o que as escolhas que eu vou fazer, certamente, muitas vezes, serão equivocadas. E o que é a consciência? Ele diz que livre-arbítrio é a expansão da personalidade e da consciência. Mas o que é, então, a consciência? A consciência, diz Denis, ela é profunda, ela é imutável, ela é, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual. A nossa consciência é o templo de Deus, diz Leon Denis. Será que nós conseguimos perceber, então, que estamos nesse caminho, que temos todas as possibilidades? E para que eu continue no caminho, eu preciso exercer a minha vontade, mas com a minha consciência. A lei de Deus, diz Kardec, está escrito em nossa consciência. No Espiritismo, nada é proibido. O que manda é a consciência. É a lei de Deus que está inscrita em nossa consciência. É dizer se nós estamos no caminho certo ou não. Se a minha consciência é templo de Deus, o que é que eu estou fazendo com os meus desejos? O que é que eu estou fazendo com as minhas ações enquanto espírito que sou? Mas como é que nós vamos conseguir potencializar, né? Como é que nós vamos conseguir potencializar a nossa vontade para que realmente nós possamos exercer o Evangelho, não como um amontoado de folhas, um amontoado de livros, mas viver o Cristo no planeta Terra? Como é que nós vamos potencializar isso? Denis ainda diz sobre a vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. É a gerência esclarecida e vigilante. Orai e vigiai. É isso que o Evangelho vem nos dizer. Orai e vigiai. Porque a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Muito bem. Para que então nós possamos potencializar, né, essa vontade, nós precisamos dos pensamentos. Mas o que é o pensamento? Pensamento não é algo cognitivo, que eu leio um texto e vou interpretar, que eu somo 2 mais 2 ou 2 vezes 2 e vai dar 4. Isso não é pensamento. Isso é uma capacidade cognitiva que nós temos. Pensar, ele ultrapassa as fronteiras apenas do cognitivo. O pensar, ele passa pelo
sentir. E se eu sinto Deus em mim, eu vou obrar, porque eu sou livre. Se sou livre para pensar, eu sou livre também para obrar, diz os Espíritos. E de que maneira isso então vai acontecer em nossa vida? Nós precisamos nos colocar no caminho. Precisamos encontrar a nossa vontade com a vontade de Deus. Isto significa ter fé. E quando a minha vontade encontra a vontade de Deus. É difícil isso, porque ser obediente é consentir com a razão, ser resignado é consentir com o coração. Como é que nós vamos transpor, então, os nossos pensamentos em ações que sirvam para a nossa evolução? Não estamos aqui encarnados nesse planeta Terra por acaso. Estamos aqui encarnados neste planeta para que a cada passo, a cada ação que fazemos, nós possamos elevar o nosso espírito para ocupar uma morada melhor na casa do Pai. Porque existem muitas moradas na casa do Pai. E quem escolhe a morada para a qual eu irei, sou eu mesmo. Somos cada um de nós. Então a vontade de ser e de viver realmente o cristianismo, de realmente seguir o Cristo. Quando essa vontade, ela perpassa para além do desejo e ela sai pelos meus poros. A vontade é como um imã, porque ela vai atrair tudo aquilo que nós precisamos para a nossa jornada. E a nossa jornada muitas vezes não é fácil. A nossa jornada muitas vezes cheia de tropeços, que às vezes eu quero deixar a minha vontade de lado. Mas existe algo maior quando eu realmente quero ser cristão e quando eu realmente quero viver o Evangelho do Cristo, que não me deixa retornar, embora eu caia, embora às vezes eu reclame, mas tem algo que é maior, porque o nosso anjo guardião, porque os benfeitores, eles estão nos protegendo nessa caminhada. Então, se o homem, ele tem a sua vontade, ele é obreiro da sua própria libertação. Porque quando Paulo diz, e a gente vive repetindo isso, e muitas vezes, às vezes sem pensar na consequência que isso tem, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Será que quando eu penso nisso, eu penso que isso é um processo para o meu progresso, para a minha evolução? Porque o destino de todos nós é sermos livres. E livres não significa fazer tudo o que quisermos e da forma que quisermos. Quando Leon Denis ele traz muito bem essa questão da liberdade, que ela é acompanhada de responsabilidade, de ética e de moral, que muitas vezes passa despercebido em nossa vida cotidiana. Para que nós possamos evoluir enquanto espíritos, nós precisamos começar esse caminho pensando em elevar a nossa moral. E quando fazemos alguma coisa que está fora da ética e que está fora da moral, a consciência vem e nos acusa e nos traz uma dor profunda que nós precisamos de novo recomeçar. E estamos neste planeta Terra para sempre recomeçar, porque temos, como diz Paulo, à nossa frente o alvo, e o alvo é
Jesus. Se o nosso alvo é Jesus. Eu preciso, irmãos, incorporar então o Evangelho, que é o próprio Jesus em mim. Entender que eu sou o templo de Deus, que Deus habita em mim, que Ele não está lá em cima, que Ele não está embaixo, mas Deus habita em mim. Somos filhos de Deus. Por isso, somos herdeiros do universo. Já pensou na grandiosidade, na riqueza, que é ser filho de Deus e herdeiro de tudo isso, para que eu possa usufruir de tudo que a matéria me proporciona, né? De todos os bens que a matéria me proporciona, de uma maneira equilibrada, harmoniosa, diante do Evangelho do Cristo. E é isso, então, que é ser livre. Quando elevamos a nossa consciência, isso nos torna livres. E a nossa consciência, ela só se elevará por meio de estudos, por meio de entendimento do que é ser espírito em evolução, do que é habitar esse planeta Terra e do porquê estamos aqui habitando esse planeta Terra. Então veja só, a lei de Deus está em nossa consciência e a nossa consciência, ela só se expandirá quando eu começar a entender a razão da minha existência. Porque a vida que levamos, ela reflete o que pensamos. Veja só. A vida que levamos reflete o que pensamos. E se pensar não é só cognitivo, pensar é muito mais do que a cognição. Pensar é transformar tudo isso em sentimentos e em ação. Como é que eu estou levando a minha vida? Eu vou à casa espírita. E quando eu entro à casa espírita, eu só sou espírita quando eu entro na casa espírita. Ou eu sou espírita quando eu ando na rua, no meu trabalho, quando eu tenho conflitos, quando eu tenho dificuldades. Como é que nós entendemos, então, essa consciência, esse aumento da nossa consciência, essa expansão da consciência, como diz Leon Denis, para que nós possamos nos tornar realmente espíritos em evolução. Então, se pensamento, né, é algo que é sentimento, que se esvai pelos nossos poros, tem pensamento que cheira muito mal. Tem pessoas que chegam perto de uma planta e essa planta murcha. Tem lugares que nós entramos e que nós ficamos incomodados, que tem uma escuridão, que tem alguma coisa que não combina, que tem algo que não dá certo. Isso é pensamento. Pensamento, então, é a nossa forma de agir dentro da ética e dentro da moral, para que realmente nós possamos entender melhor o que é caminhar para sermos espíritos puros. Lá na questão 16, no final do Evangelho, é o número 16, que fala das preces, tem uma frase que diz assim: os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. O que é que nós pensamos? O que é que nós estamos exalando, então, pelos nossos poros? Porque nós somos também energia. O nosso perispírito que nos envolve, ele é energia. E de que forma eu estou exalando aquilo que eu penso, a minha forma de viver?
É uma reflexão para ficar do que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Fazemos escolhas erradas, muitas vezes, né? E aí, retornar é um caminho doloroso. Doloroso porque já temos o entendimento que somos filhos de Deus, que somos espíritos, que estamos em evolução, que existe moradas na casa do Pai. Olha quantas informações nós temos para que nós possamos continuar o nosso caminho. E aí, existe uma história que diz assim, quando eu vou pegar uma estrada, eu vou viajar. Nessa estrada, ela já está asfaltada, né? Ela tem os olhinhos de gato lá quando é à noite. Ela tem as placas para eu seguir ou não. E eu vou seguindo, né? Nesse determinismo, porque já está determinado que é essa rota que eu devo seguir. Que são essas as atitudes que eu devo ter. Mas, de repente, aparecem algumas encruzilhadas, que me parece mais fácil, que vai encurtar o meu caminho, e eu entro nessa encruzilhada. E isso se chama, então, livre-arbítrio. As escolhas que eu faço é chamado, então, de livre-arbítrio. E Deus tão poderoso, tão onipotente, tão onisciente, que Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele jamais vai interferir nas escolhas que fizermos, porque Ele é Deus. Porque Ele já nos deu essa oportunidade da encarnação, desta encarnação, para que nós possamos recuperar o que ficou para trás. Enfim, mas existe uma tríade dos druidas. Eu gosto de falar dos druidas porque Allan Kardec, em uma das suas encarnações, parece que foram 7, né? Numa das suas encarnações, ele foi um druida. Druida é um povo extremamente espiritualizado, que entendia a vida, né, numa outra condição. E eles diziam assim: Deus, luz e liberdade. Deus, luz e liberdade. A liberdade, não a libertinagem, a liberdade é a nossa condição para evolução. O nosso progresso está intrinsecamente ligado, então, à evolução. Mas quando, então, nós vamos começar a ter o nosso livre-arbítrio? Será que é só agora que somos adultos, que já estamos na caminhada? Em qual momento da nossa vida, uma só vida, várias existências? Em qual momento nós escolhemos viver tudo o que vivemos aqui hoje? Antes da nossa encarnação, no planejamento encarnatório. Nós fazemos todas as escolhas das provas e expiações que hoje nós estamos aqui passando. Nós escolhemos. Então, nós achamos, muitas vezes, nós escolhemos a família, o local de trabalho, a nossa profissão, tudo que iremos fazer, isso já está planejado, já planejamos. E quando estamos desencarnados na espiritualidade, nós temos todo o aparato e para nós então fica fácil enxergar a vida do outro plano e falar: essa prova vai ser fácil, essa prova eu vou dar conta de viver. E quando chega aqui encarnado, é difícil. E nós entendemos, muitas vezes, então, que isso está absolutamente determinado. E nós, muitas vezes, dizemos que isso é um determinismo absoluto. Muitos dizem, esse é meu karma. Né? Existem várias outras palavras. Mas Deus, né?
dentro desta proposta de nos colocar o livre-arbítrio. Ele também coloca as leis universais em forma, né, de forma que a espiritualidade toda, ela vem nos amparar para que nós conseguimos fazer o nosso trajeto, por mais difícil que ele pareça. Mas então, o que vem a ser o determinismo, então? Ele existe ou não? Se Deus é Pai, se Deus é poderoso, se Deus é amoroso, se Deus nos deixa escolher, existe então isso? Vai ser categoricamente assim? Pedro, a primeira carta de Pedro, ele diz assim: o amor cobre multidões de pecados. Ele diz isso na sua primeira epístola. E Deus, com toda a sua onipotência, amorosidade e amor que tem por esse planeta, por nós e por todo o universo, ele nos permite que, embora as provas sejam difíceis, nós não a enxerguemos apenas como sofrimento, mas que nós a enxerguemos como oportunidade de evolução. E elas podem ser minoradas, e de que forma que isso pode se tornar um pouco mais leve? Pedro diz: o amor cobre multidões de pecados. Se eu, já me entendo como espírito em evolução e tenho as minhas dificuldades, ore e peça a Deus, me ajude a entender o meu momento. Me ajude nessa caminhada. Porque se eu também não pedir, e a oração é uma forma de interceder a Deus, de pedir a Deus, venha ao meu socorro. Assim como Davi diz no Salmo 70, quando ele fugia de Saul, que estava dentro da caverna, Davi dentro da caverna, fugindo de Saul, ele diz: Deus, apressa-te em me socorrer. E é nesse momento, irmãos, se eu vivo uma prova difícil, se eu estou num momento difícil, isso pode ser mudado. Ore, peça a Deus de que forma afaste de mim esse cálice, se for possível, Jesus diz. De que forma, então, eu posso beber esse cálice e que ele não seja tão amargo, que ele não seja tão doloroso? Peça a Deus, ore. A oração é a nossa forma de falar com Deus. Deus fala comigo muito quando eu preparo as minhas falas. Às vezes eu choro, às vezes me dói na alma, porque ele puxa a minha orelha, porque ele fala: você não é por aí, é por aqui, reconfigura a sua rota. Então nós temos várias formas, e o Evangelho, os livros espíritas, a doutrina espírita, ela vem nos trazer esse acalento, e esse acalanto acalenta o nosso coração dolorido, pelas escolhas erradas. E é isso então, que o livre-arbítrio ele vem nos trazer, Mas de onde vem então essa questão de dizer que está absolutamente determinado? Veja bem, eu fiz uma escolha, essa escolha por meio da oração, por meio do meu entendimento, por meio da minha consciência de espírito que sou, ela pode ser minorada, eu posso mudar a rota. Mas então isso está profundamente determinado. De onde vem dizer que está o determinismo, que vai ter que ser assim, que eu não posso sair disso de forma nenhuma, que eu não posso melhorar, que eu tenho que passar exatamente por isso, mas que eu posso passar de uma forma amorosa? Esse determinismo, como várias outras fábulas, várias outras histórias que se conta dentro do cristianismo, eles estão muito embasados em histórias gregas.
Então, esse determinismo, muitos teólogos por muito tempo utilizaram esse determinismo baseado numa divindade chamada Moira. Essa divindade, ela significa destino em grego. Então, tudo vai ser inalterado. E a teologia nos trouxe isso dentro do cristianismo durante muito tempo. Então, são 3 irmãs. Essas 3 irmãs, elas determinavam, então, que seria dessa forma. Uma das irmãs chama Cloto, que é aquela que fia, tece os fios dos destinos humanos. A outra é Laxis, que significa sorte, põe o fio no fuso. E a outra, Atropos, ou seja, inflexível, corta impiedosamente o fio da vida. Então veja bem, que coisa triste, né? Que eu acreditar que tem que ser assim, porque será eternamente assim. Nós temos, né, a nossa vida em nossas mãos. Nós temos todo o espiritismo que nos afaga. Nós temos o Evangelho do Cristo que nos dá força. Nós cremos nesse Deus que é luz, nesse Deus que é Pai, para que nós possamos passar por essa encarnação e sair daqui mais evoluídos, menos feridos, menos doloridos. Nós temos, então, que entender, né, como o Espiritismo ele traz essa questão do determinismo. O Espiritismo, por sua vez, segundo Leonelli, considera que nada acontece sem que Deus saiba, mas não significa que há um controle divino absoluto que impede a manifestação da vontade do homem, a vontade naquele entendimento que já trouxemos. Na verdade, Deus dá ao Espírito a liberdade de escolha, deixando-lhe a responsabilidade de seus atos. Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que for mal feito. Então, saber utilizar o nosso livre-arbítrio sempre, porque teremos nessa encarnação, meus irmãos, de recomeçar muitas vezes. Teremos que retornar à nossa jornada. Teremos que focar no nosso alvo. E como diz Paulo, o nosso alvo, ele é Jesus. E nós temos então que quando fazemos escolhas, elas têm consequências. Nós podemos escolher bem, podemos escolher mal, naquele momento achamos que é o melhor, mas toda escolha tem consequência. Por isso, ser livre, meus irmãos, tem uma cota muito grande de responsabilidade. Liberdade não é libertinagem. Libertinagem, eu faço uso de tudo o que está à minha disposição, sem nenhuma responsabilidade, que também terá consequências graves. Liberdade é você agir com a consciência, é você agir focado no alvo, que é Jesus. Se eu decidir seguir o caminho do Cristo, eu tenho que começar a me entender, então, enquanto espírito livre, e começar a assumir as responsabilidades das escolhas que eu faço. Porque nós somos espíritos. A vida é imortal. Uma só vida, várias existências. Emmanuel, ele repete muito isso, né? Mas, enfim, os espíritos, eles vão evoluir, então vão fazer as mesmas escolhas, e a evolução será da mesma forma, lá nas questões, né? 125, da questão 114
A questão 127 do Livro dos Espíritos trata da evolução. E Kardec pergunta na questão 125 aos espíritos: os espíritos que enveredam pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? E os espíritos respondem: sim, mas as eternidades lhes são mais longas. Eternidade, ele está se referindo à perpetuidade dos sofrimentos. Escolhas têm consequências. Devemos fazer escolhas com responsabilidade. João Batista, ele dizia: endireitai os caminhos do Senhor. Ele está nos convidando nesse momento a fazer uso do nosso livre-arbítrio, a podermos escolher com responsabilidade, pensando nas consequências. Muito bem, mas se isso nos parece, às vezes, nessa jornada, tão difícil, né? Tão impossível, basta que nós olhemos para nós mesmos. No livro A Gênese, no capítulo 20, ele trata da providência e da previdência divina. Se tudo deu errado, ore, peça a Deus que venha ao meu auxílio, assim como Davi fez dentro da caverna. Muitas vezes nós estamos dentro de uma caverna escura, que não vemos sair da nossa própria caverna. Oremos por um fio de luz que possa aparecer e possa acender em nós a vontade de continuarmos na jornada para o alvo, que é Jesus. Bom, tem uma história, quando a gente fala da providência, ela tem muito a ver com previdência e com fé. Tem uma história de uma avó judia. Essa avó, ela passeava com um netinho pequeno, 4, 5 anos, de mão dada pela praia com esse netinho. E veio uma onda e levou o netinho. E ela, judia fervorosa, ela olhou para Deus e falou: devolva meu neto. E veio uma outra onda e trouxe o netinho de volta. E ela levantou esse netinho, limpou a areia dele e falou, e voltou a dizer assim: agora devolva o boné. Ele usava um bonézinho. Devolva o boné. E veio uma outra onda e devolveu o boné. E ela colocou esse boné nesse netinho e continuou a caminhada. E ter fé é isso, irmãos. As ondas virão, muitas vezes, tão altas. E nós não sabemos, gente, não temos uma prancha e não sou surfista, meu Deus, né? Eu estou lá em Nazaré com aquelas ondas enormes. Mas basta a fé dessa judia. Devolva o meu neto. Então ore a Deus, né? Peça a Deus, devolva a minha harmonia, devolva a minha tranquilidade. Que eu ache novamente o caminho. Porque eu tenho Cristo como o meu alvo, né? E não quer dizer, né, que estando aqui e tendo fé e acreditando que os benfeitores estão, porque eles estão nos apoiando quando estão aqui ao meu lado, quando estão aqui ao nosso lado, espargindo flores, espargindo perfumes. E não é por isso que não vamos ter dores, e não é por isso que não vamos em muito momento transformar dor em sofrimento. São coisas bem distintas. Sofrimento é eu continuar como o olheiro ali, maçando barro, nessa questão difícil que me acontece. Ter dor é suportar o luto e dar a chance, a oportunidade de continuar a jornada. E para já indo finalizar, existe uma carta de Paulo aos Gálatas,
no capítulo 5, versículos 1 a 13, que chama livre-arbítrio e libertação. Queremos ser livres. Para sermos livres, temos que ter a consciência do Cristo em nós. E Paulo diz assim nessa carta que é intitulada Carta de Libertação. Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Portanto, sejam firmes e não submetam de novo ao jugo da escravidão. Irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Que essa liberdade, porém, não se torne desculpas para vocês viverem satisfazendo os instintos egoístas. Pelo contrário, disponham-se a serviço um dos outros através do amor. E Pedro vem nos dizer, o amor, né? Ele acaba com uma multidão de pecados. E assim, Leon Denis, ele também diz no capítulo 22, levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista de vossos destinos. Crede em vós, creia em vosso rejuvenescimento em novas vidas, crede em vossos destinos imortais. Crede em Deus, sol dos sóis. Crede em Deus, irmãos, sol dos sóis. Foco imenso do que brilha em vós uma centelha, que se pode converter em chama ardente e vigorosa, porque somos templo de Deus. Nós somos templo desse Deus que é o sol dos sóis. Pensamos então, nesse momento, né, que Deus enviou todos os seus emissários, governados pelo nosso Mestre Jesus, porque cremos que Ele está aqui, porque Ele diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Coloquemos aqui as nossas grandes dificuldades da nossa jornada. E possamos entregar a Deus e dizer, meu Deus, sol dos sóis, me tire da caverna, ilumine a minha jornada, para que um dia, uma hora, nós podemos dizer e quem sabe cantar, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Agradecemos, amoroso Pai, amoroso Jesus, por todos esses benfeitores aqui. Que todas as reflexões, elas possam, amoroso Jesus, entrar pela nossa mente, ser transformada em sentimentos e modifique as nossas vidas. Porque sabemos que somos espíritos e que estamos em jornadas. Muitas vezes ainda somos frágeis, mas contamos e agradecemos todo o apoio, toda a força da espiritualidade que nos conduz. Que possamos então ter o nosso Mestre Jesus, como diz Paulo, como nosso alvo. Que assim seja. Socorro. Humilhe.
Eu acho que não precisa mais de prece, porque a Valéria já fez uma linda prece para nós encerrarmos. Mas só mais uma vez falarmos da nossa alegria de ouvir tão belas palavras, da inspiração divina que foi as palavras da nossa irmã Valéria. Que todo, como foi a do Gilvan ontem, acho que nós ainda está ressoando nas nossas mentes as palavras dele. E agora, mais ainda, as da nossa irmã Valéria. Que nós possamos continuar ao longo dessa semana recebendo de Jesus essas bênçãos através das palavras. Agora é hora de nós fazermos os nossos sorteios. Vamos lá? Ei, Margarete, vem cá, porque se eu... Ô, Geraldo, pode parar aqui?